Primeiro, boa noite, agradecer a presença de todos e todas, dizer que é um prazer imenso para Contato poder proporcionar esse debate de hoje, que eu acho que é fundamental e que foi forjado, de certa maneira, numa das primeiras reuniões que a gente fez de planejamento da edição do Circuito Cinematográfico de Periferia, dedicado às mulheres no audiovisual. Então, fico muito feliz por saber que a gente teve um debate lá atrás e acabamos concretizando isso de certa forma, não só as ações de formação, como também esse debate propriamente dito, com a proposta de divulgar principalmente essas produções, né? Tanto o filme Fronteira quanto Matriarcas, que já tinha sido aventado, né, Simone, lá atrás na nossa reunião. Eu vim aqui hoje, né? Eu sou Helder Quiroga, eu sou coordenador de audiovisual da Contato. Eu vim aqui só falar um pouco sobre a iniciativa do Circuito Cinematográfico de Periferia, que é um projeto que nasceu praticamente dentro de um outro projeto, né, que era o Minacine, e a gente elaborou esse projeto muito com o desejo de reconectar os realizadores e realizadoras de periferia dentro de uma lógica temática. Então, de tempos em tempos, tentar unificar tanto parceiros do terceiro setor, como coletivos, como realizadores e realizadoras de periferia, nos diversos cantos da cidade, porque a gente tem, de fato, cada vez uma cena cinematográfica crescendo na periferia de Minas Gerais, e eu quero enfatizar isso, Minas, porque é uma cena muito peculiar no sentido estético, narrativo e de ativismo social. Então, o circuito cinematográfico de periferia, ao longo desse período, já contemplou mais de 8 comunidades em Belo Horizonte, estabelecendo esses vínculos sempre entre ações de formação, articulação de redes nos territórios e exibição para a formação de público do cinema nacional, em especial mineiro, nessas periferias que a gente sabe a dificuldade que a população periférica tem de acesso à sala de cinema, principalmente a sala de cinema com alto custo do ingresso e também por questões relacionadas à segurança, a transporte. Eu acho que tudo isso tem a ver. Então, quando a gente leva o cinema para a periferia, além da gente contemplar essa felicidade estética, de entretenimento da comunidade, assistirem filmes que não estão na sessão da tarde, né, que não estão também disponibilizados em algumas plataformas da internet, é também movimentar uma certa economia comunitária, porque o pipoqueiro, o vendedor de caipirinha, o churrasquinho, todo mundo se mobiliza em torno da tela de cinema dessa jornada do circuito. E eu queria apresentar aqui agora, deu uma falhadinha, né, na minha fala, mas bem, eu retomo. A gente está chegando agora nessa reta final dessa edição do Circuito Cinematográfico de Periferia, que levou na temática o cinema periférico feito por mulheres, cineastas mulheres, produções femininas, temáticas de ativismo feminista. E para a gente é uma honra hoje receber a Erlen, que é uma parceira histórica da Contato, a Maíra, que estamos nos conhecendo agora e que está assim, agradeço por poder participar, a Simone também, que já vem nessa jornada com a gente, essa conexão toda nossa com o aglomerado da Serra e com as novas e já experientes realizadoras do audiovisual feminino na cidade. Então, queria dar as boas-vindas e deixar vocês em boas mãos com a Júlia e com a Amanda, que fazem parte da nossa equipe da Contato, tá? Obrigado a todos vocês. Boa noite, meninas. É, eu sou a Júlia, eu não conheci a Maíra ainda, mas já tive o prazer de conhecer pessoalmente Simone e Erling, mas eu sou a Júlia, uma das produtoras aqui da Contato, junto com a Amanda. E estou muito feliz de a gente fazer esse bate-papo, de continuar esse bate-papo que a gente começou e desejando muito, já começo desejando saúde aí para todas.
né? E que seja uma boa conversa, assim, acho que a intenção desse seminário é isso, né? Que seja uma conversa, uma troca e um jeito de a gente encaminhar isso para o futuro também, assim, a partir da nossa conversa, né? E aí, para a gente começar, eu queria que vocês contassem um pouco dos filmes, né? Tanto do Matriarcas quanto do Fronteira, né? Que, assim, para mim, os dois falam muito sobre encontro, né? O do Matriarcas é esse encontro com as matriarcas, né? Com a história do aglomerado, né? E muito através da conversa, né? Do encontro dos mais novos com as mais velhas. E para mim o Fronteira também, mas num outro contexto, né? Que fica muito marcado assim no filme, né? Mas que também fala do encontro, né? O encontro do corpo ali, como que a tela propicia esse encontro, mesmo que a gente esteja afastado, a gente está perto, né? E aí eu queria dar a palavra para vocês, assim, de cada uma contar um pouquinho das produções, né? Como como foi o processo, né? Falar um pouquinho para a gente. E aí passo a palavra para vocês. É, quem quiser puxar, pode ser Evelyn. Não precisa brigar, não, gente. Pode, todo mundo, cada um no seu momento, não precisa brigar. Pai, eu posso falar, sim, pode falar. Então, começando, né, a contar um pouquinho, né, sobre a obra, mas também essa dimensão do encontro, né, que é um eixo muito importante na construção dessa narrativa, né, e de como que o filme também reverbera, né, na comunidade, no contato, seja com as juventudes, seja com as senhoras, né, então acho que essa ideia do encontro é uma proposta boa, né? Então, falando um pouquinho sobre a obra, né, o filme Matriarcas da Serra é um filme que resulta de uma pesquisa, né, uma pesquisa coletiva que se voltou a resgatar, a investigar mesmo a história de formação do aglomerado da Serra, muito a partir do protagonismo das mulheres, né, de nossas mais velhas, e como que esse espaço também foi se transformando ao longo do tempo em função da atuação da agência dessas mulheres, né, em sua diversidade étnica, racial, e de afeto mesmo com o território, né? Em sua proposta, além de envolver atrizes profissionais, é o caso da Erlen, parceira de mil anos, né, Erlen? Mas também envolve atrizes não profissionais, não atrizes, e além das matriarcas, né? E isso na frente das câmeras, né? Ou seja, lá protagonizando. E atrás das câmeras, uma equipe formada majoritariamente também por mulheres, negras e pardas em sua maioria, né? Com participações também masculinas, e que de alguma forma tem um grande desejo, assim, em todas essas pessoas de contar a sua história, né? Pensando na dimensão do encontro, o filme, ele de alguma forma evidencia isso, tanto das pessoas que contracenam, quanto naquelas que compõem a equipe, né, que está lá nos bastidores realizando o filme, né? E agora a gente está nesse momento de circulação, né, de encontro da obra com a comunidade. É isso, falando um pouquinho do Matriarcas. Eu vou aproveitar esse lugar aqui, enquanto uma pessoa que atuou no filme. Então, eu vou falar de dois lugares, como telespectadora e como uma pessoa que participou do filme, quanto atriz. Quanto atriz, é muito honroso atuar num espaço e com pessoas que são seus, né? Normalmente, dos outros filmes com os quais eu já participei, normalmente o que se valoriza, né, é uma história de ficção, uma preocupação e uma visão cinematográfica bem trazida dos parâmetros de Hollywood, né? Uma preocupação estética de seguir um certo padrão. O filme Matriarcas, ele me trouxe uma experiência bem diferente, uma experiência de humanização. Então, assim, nós que estávamos, né, do processo de gravação, era bem humano o processo, bem natural. Isso também, para mim, foi
dentro do meu processo de atuação, das minhas pesquisas, dentro do processo de atuação com naturalidade, né? Realidade e naturalidade. Eu achei genial, né? A forma de condução dos atores, não atores, que no total todos se transformaram no mesmo. Então, o resultado saiu um resultado mágico, e além disso, é, estar junto com lideranças, né, no mesmo espaço de tela, com pessoas que fizeram a história do aglomerado da Serra. Isso traz uma honra muito maior, porque é um registro sem precedentes. E saber que logo depois disso, aí agora como telespectadora, logo depois disso teve a pandemia e algumas pessoas se foram, e a gente tem um registro dessas pessoas, o quanto que é emocionante a gente saber que houve uma oportunidade de registrar a história dessas pessoas com a sua localidade. Então, como telespectador, é um filme que me traz esse calorzinho gostoso no coração, da gente conseguir entender a importância do cinema, né? Utilizar o cinema com a sua totalidade, principalmente em prol de uma comunidade que tem 100 anos ou mais de 100 anos, a Simone, que é pesquisadora do rolê, e a gente tem poucos registros dessas pessoas. Então, esse movimento, principalmente esse movimento trago pela Simone, realmente é de aplaudir de pé, porque essas pessoas, elas estão eternizadas, e com todo merecimento. Então, assim, aí falando pelos esses dois aspectos, é, é a função mesmo, para mim, do cinema na vida de fora na vida das pessoas, fora desse cinema de Hollywood, e sim um cinema real, um cinema de transformação social, de aplicação social. A Perfeito. bola é sua agora, Maíra. Sim, gente, boa noite. Queria primeiro agradecer de estar aqui. Infelizmente eu não consegui assistir o filme, eu estou muito interessada em assisti-lo, porque eu imagino que seja um filme maravilhoso, e muito necessário mesmo. Então, né, se puder, eu gostaria de ter a oportunidade de vê-lo, porque, né, muito importante mesmo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, do Fronteira ter passado, junto com Matriarcas. No caso do Fronteira, eu sou bailarina, né? A minha primeira formação é de bailarina, e depois eu formei em cinema. E aí sempre foi uma vontade muito grande minha de juntar as duas coisas, por mais distante que algumas pessoas achem, né? Por exemplo, quando eu fazia faculdade de cinema, as pessoas, né? Pouquíssima gente tinha contato e conhecimento da dança. Enfim, surgiu um convite quando a pandemia, né, o isolamento social estourou aqui no Brasil. E o que aconteceu? As companhias de danças começaram a parar de funcionar, né? Muitas companhias acabaram, pessoas, né, ficaram desempregadas. Eu, inclusive, trabalhava numa companhia, eu fiquei durante alguns meses sem receber. E eu recebi um convite da Andréia, que é diretora do Balé Jovem Minas Gerais, que é um balé jovem que funciona lá no CRJ. Eu participei do primeiro corpo de baile deles. E a Andréia falou: Maíra, a gente quer continuar trabalhando com esses jovens, né? A gente quer continuar instigando esses jovens bailarinos a dançarem. E a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, essa pandemia. Então, eu quero te convidar para fazer um trabalho de cinema e dança. Você pode fazer o que você quiser, eu não entendo muito de cinema. E aí eu falei: bom, Andréia, eu estou muito lisonjeada por esse convite, mas eu tenho que ser honesta com você, eu não tenho nada, eu não tenho um projeto, mas eu topo fazer. E aí ela: não, vamos junto. E foi muito legal, assim, muito difícil, porque foi no início que a gente ainda não conseguia lidar com a internet, a gente não sabia, né, essas plataformas não eram tão bem desenvolvidas, mas os meninos do Balé Jovem foram atrás,
compraram essa briga. E aí a gente foi durante um ano trabalhando pela internet de manhã, no horário que eu não estava no trabalho, eu marcava com eles e a gente ia fazendo. E aí eu tô lembrando, você falou, Ellen, sobre isso do cinema hollywoodiano, a gente tinha uma questão, porque não tinha verba, não existia verba. E eu também não tinha equipamento, as pessoas também não tinham equipamento, e a gente falou, não, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, todo o filme foi gravado pelos eletrônicos que cada bailarino dispunha. Então, tinha uma bailarina que tinha uma câmera, que era um pouco mais profissional, todos os outros trabalharam com os celulares. Então, tinha desde um celular de última geração até um celular mais antigo. E a gente conversou muito, eu conversei muito com a editora do filme, a Luísa Almeida, eu falei, eu não quero que uma imagem de uma pessoa seja, né, impedida de entrar no filme porque ele não, né, ou ele ou ela não tem um celular de última geração ou não tem um cenário em casa que seja um cenário bonito, espaçoso, iluminado. Então a gente foi trabalhando com isso e eu acho maravilhoso porque mostra todas as diferenças dessas pessoas e a beleza que é o que cada um tinha ali para oferecer. Então, assim, eu tenho muita Maíra, fiquei com uma dúvida. diga. Mas aí você ficou com a imagem que você teve, sem editar demais? Eu fiquei com essa dúvida. Porque tem essa questão de luz, essa questão de não sei o quê, né? E aí, mas você manteve, você assumiu isso? O que a gente fez? Eu trabalhei com eles algumas noções de imagem, de gravação, de cinema. Então a gente fazia, além da criação coreográfica, tinha dias de oficina que eu falava, gente, vamos aprender um pouco sobre iluminação. Gente, vamos aprender como que a gente usa a configuração do seu celular para ele captar a melhor imagem. A gente desenvolveu tripés com o que tinha em casa. Então eu falei, tinha um que eu adorava, que era um pote de margarina que você colocava umas pedras dentro, cortava e aquilo virava um tripé. Então a gente foi desenvolvendo, eles escolheram nos espaços, né, o espaço que eles tinham. Ah, eu gosto desse quarto, eu acho que esse lugar é legal para fazer. E aí a gente foi achando os espaços que cabiam, que combinavam, né? E eu acho que uma das coisas que eu percebo, que depois a gente conversou muito, foi sobre os encontros. Eles sentiram, porque é uma coisa que a gente sente muita falta, né? O bailarino trabalha coletivamente, assim como, né, no cinema. E eles sentiam muita falta disso. Eu falei, gente, a gente não vai gravar uma imagem de uma pessoa sozinha na sua própria tela. Vamos tentar criar encontros entre nós, mesmo que a gente não se veja. E aí foi muito legal. A gente fazia ensaios assim no Zoom, e aí a gente entendia, ó, se a gente faz esse movimento, parece que você está entrando na tela da outra pessoa. E aí a gente foi um trabalho todo coletivo, a gente desenvolveu junto. E no final teve a edição com a Luísa, mas a edição foi mínima, assim. A gente tem aqueles recortes que é para as telas dançarem juntas, mas a gente não fez muita modificação de imagem ou, sabe, corte a dança, na verdade, foi feita em plano sequência na maioria das vezes. Então a gente tentou fazer como se fosse um espetáculo mesmo, e eles se reconhecessem ali no produto final. Foi isso. Massa, eu fiquei curiosa para ver o filme também. Ai, ótimo. Eu acho que a gente pode, se todo mundo autorizar, fazer essa troca de links, Com né? certeza. Como a gente não conseguiu ter exibição, pelo menos entre vocês, assim, se estiver tudo bem, com Simone, Maíra, Tudo a gente ótimo. pode providenciar isso depois também. E aí, já puxando um pouco a palavra, né? Vou pegando um pouco da fronteira, né? Eu achei muito legal que quando vocês forem assistir, né? Os corpos realmente dançam entre si. E é lindo, assim, acho que as duas produções são incríveis, assim, vale muito a pena ver com detalhe, assim, né, prestando muita atenção.
E aí, puxando ainda para a questão da produção, eu acho que as duas produções documentam momentos da história, né? O Fronteira documenta essa da pandemia e o Matriarcas, né? A própria história do aglomerado. E aí, antes de eu entrar para a próxima conversa, assim, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essa estética dos filmes e como que eles demarcam, né? Pegando isso das câmeras, né? Como que é possível é, a estética mesmo já trazer uma história em si, né? Quando a gente vê um filme da pandemia, por exemplo, né, um filme que foi feito nesse período, a gente já bate o olho e fala, isso foi feito no período pandêmico, são esses quadradinhos, essas diferenças assim. E aí, como que também que tem uma estética do filme brasileiro, do filme periférico, assim, como que a gente consegue, através desse jeito de fazer, contar, contar uma história, assim, documentar e contextualizar o filme, assim, como que isso funcionou para vocês nas produções, como que vocês trabalharam isso nas produções. E aí a gente pode seguir o mesmo ciclo de Simone, Ellen e Maíra, se estiver tudo bem. Massa, gente. Então, eu tenho refletido muito sobre essa questão de uma estética própria, né, que emerge a partir das pessoas, né, das periferias, é uma geração bem jovem, assim, eu, Ellen, inclusive é importante dizer que tem uma série que eu assisti feita pelo Coisa de Preto, é, Vendedora de Sonhos, dentre outros, assim, que foi bastante inspirador para mim, pensando nessa questão estética, Júlia, Maíra, Erlen, porque, assim, primeiro, conforme foi dito aí, outros corpos ocupando essa tela, né, tendo esse tempo de tela e, de alguma forma, trazendo, né, essa dimensão da inventividade, da fabulação para dentro da tela, né, coisas que, de alguma forma, são muito específicas desses corpos, né, e aí, partindo disso, assim, no caso do Matriarcas, eu tô lembrando uma conversa com a Maíra na sexta-feira, que ela tinha assistido o filme, que ela falou assim, olha, como é que foi essa questão da entrevista, assim, eu acho que a Amanda também falou depois, tal, como é que é isso, assim, então as partes que eu fiquei meio em dúvida, assim, como é que vocês mediaram, né, para que as senhoras agissem de forma tão natural, assim, para elas interagirem, né, com as atrizes, né, e pudesse de alguma forma ter essa naturalidade, né, na dramatização, na encenação delas mesmas, assim. Estou trazendo essa experiência, né, da participação das senhoras, porque percebe-se assim, nos últimos anos que tem emergido uma estética muito própria, que mistura ficção e realidade, assim, né? Ficção e documentário. Quando cada uma das matriarcas que aparece nas telas, elas de alguma forma contam a história, que realmente aquelas histórias são factíveis, são situações que elas de fato passaram, né? E posso dar o exemplo da Lica, que é uma liderança lá do Novo São Lucas, que ela conta do surgimento, né, e da atuação dela à frente do Bola de Ouro, né? Quando ela interage com a atriz, né, Carol Lopes, né, com a personagem, na verdade, Sol, né, contando a história dela e refletindo, inclusive, a partir da questão do futebol, da ausência de mulheres, né, na ausência de investimento para mulheres no futebol, ela está falando o que ela contou para a gente, assim, durante o processo de pesquisa, né? Falando um pouquinho do processo, depois eu volto nesse ponto para falar da estética. O processo de pesquisa, a gente entrevistou um pouco mais de 90 senhoras, né? Foi um ano e pouco assim de pesquisa, né? Então a gente percorreu as 8 vilas, entrevistando diferentes mulheres, né? Acima de 40 e poucos anos, até mais de 100 anos, a gente entrevistou. Então a gente ouviu muitas histórias, inclusive é possível acessar essas histórias todas através da página do Matriarcas, né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, né? As histórias permanecem lá, já transcritas, e em breve a gente pretende publicar um livro, né, para que outras pessoas possam acessar essas histórias escritas com fotos, enfim. Então a gente percorreu o aglomerado ouvindo as histórias, né? Então, quando a gente volta para a tela e falando um pouquinho da estética,
A Sol, né, que é essa personagem interpretada pela Carol Lopes, ela de alguma forma nos representa. Não é a Simone lá aparecendo na tela, pesquisando, indo no arquivo público, entrevistando senhoras, ouvindo as senhoras nesses diferentes trajetos, né, nesses diferentes trânsitos pela comunidade, mas ela de alguma forma traz o que a gente vivenciou. Então não sou eu, não é a Gabi, não é seu Afonso, nem as outras pessoas que integraram a equipe do Matriarcas, mas ela de alguma forma traz o que a gente vivenciou, né? Nessa busca, nessa pesquisa que a gente vivenciou no nosso corpo em torno de buscar, né, fontes oficiais, fontes orais, quanto à formação do aglomerado. Então, ela, de alguma forma, não representa não somente essa equipe, mas também várias outras pessoas que vão em busca de informações, né, relativas à formação do aglomerado, né? Então, ao mesmo tempo que ela está ali encenando, né, ela, de alguma forma, ela também está vivenciando algo que ela, enquanto integrante da equipe do projeto, ela também vivenciou, né? Além de presenciar, novamente, em alguns casos, a escuta dessas histórias que essas matriarcas, no contato, na entrevista que a gente fez com elas já haviam nos contado, sabe? Para além disso, a gente teve como, pode-se dizer, um personagem muito importante que é o aglomerado. Várias cenas do aglomerado, né, diferentes ângulos, diferentes partes, diferentes vilas, diferentes regiões do aglomerado aparecem na tela. Isso também a gente vivenciou, porque durante a pesquisa, inclusive, a gente percebia, assim, dadas as dimensões do aglomerado, que tinha muita parte que a gente não conhecia. Mas aí nesse encontro, né, com as senhoras, a gente foi se deparando com lugares, com histórias, com espaços que, embora a gente seja moradora, a gente ainda não tinha estado naquele lugar. Então, a gente também traz essa dimensão do encontro com a comunidade em que a gente é moradora, mas que a gente não tinha tido a oportunidade de conhecer, de ir em determinados lugares, né? Acabou que o filme nos impulsionou a isso, né? Então, ele também, a gente entende que a própria comunidade é um personagem em si, né? Em que, através dessa investigação em torno da formação dele, mas também em torno da própria ancestralidade, da própria genealogia que essa personagem faz, né, que é a Sol, mas também de outras pessoas, né, sobretudo mulheres, que formaram esse território, né, vai provocando, vai impulsionando para que essa personagem, assim como nós, tivéssemos contato de forma mais profunda com a comunidade, né? E aí é importante trazer essa dimensão desse limite muito tênue entre documentário e ficção, porque a ideia era exatamente essa, assim, sabe? Romper um pouquinho com essa ideia do documentário convencional, porque a gente percebe, e isso foi muito em função de quem a gente gostaria de chegar com o filme, né? A gente percebe que é muito em função daquilo que a gente vivenciou, que as pessoas de fato desconhecem a história de formação da comunidade, não sabe quando que surgiu, quem foram essas pessoas, de onde que elas vieram, tá? Então há uma lacuna de fato em relação a uma memória coletiva de formação. As pessoas sabem da história da comunidade muito a partir das suas histórias individuais e das relações que constroem com o território, mas mais que isso, até por questão de tempo, por vários fatores, a gente não aprende sobre a história. A gente não aprende sobre a história da comunidade na escola, então foi muito importante também a personagem da Ellie, né, a professora Marta, porque vários professores, inclusive, trouxeram isso, sobre isso eu vou falar daqui a pouco, mas voltando para a questão do desconhecimento, desse apagamento, dessa invisibilidade em torno da comunidade, isso é real. Então, acaba que o que a personagem vive, né, de buscar informações, não encontrar, ir nas instituições que tratam da memória também não encontrar, buscar, né, narrativas que tratam da comunidade, sobretudo em jornais, e aí se deparar com imagens bastante violentas, estereotipadas, né, narrativas que se repetem, também foi o que a gente vivenciou, porém,
a gente percebe que existem outras vias para a gente contar essa história, e uma delas, e a principal, né, pode-se dizer, né, existem outras, é claro, é de ouvir as pessoas, né, é de ouvir, sobretudo as mais velhas, né. Claro que durante a pandemia a gente perdeu muitas matriarcas, muitos senhores também, muitos moradores, a gente perdeu muito mesmo, assim, gente que faleceu, que contribuiu para a formação dessa comunidade, né? Que bom, né, que a gente teve essa iniciativa aí de alguma forma, sistematizar, registrar, né, essas histórias, né? Não somente aquelas que aparecem na tela, mas de outras, né? Como eu disse para vocês, a gente fez esse processo de sistematização, mas, para além disso, para além dessa experiência que se revela, dessa experiência que a gente vivenciou, que se revela a partir da personagem, tem um disparador, tem um dispositivo que é muito importante, que é o papel da professora Marta, que ela abre o filme e ela fecha o filme, né? E aí, na circulação do filme nas escolas, projetos sociais, diferentes políticas públicas existentes na comunidade, a gente percebe muito isso, como que educadores, educadoras, professores, professoras, enfim, orientadores sociais, eles se identificam muito com a professora, independente se eles trabalham ou não no escola regular, porque ela tem um papel extremamente importante, né? Quando eu falo abrir e fechar o filme, né? Que é exatamente nos provocar através da pergunta que ela faz sobre conhecer ou não sobre a história do lugar que você mora, né? O quanto que vários professores, professoras têm feito isso em relação aos seus alunos, assim, né? Educadores têm feito isso em relação aos seus alunos. Então acaba que, para além, né, de o filme ter esse papel documental, né, ou seja, de a gente conhecer diferentes experiências, diferentes trajetórias de mulheres, seja com a liderança, seja com a água, seja com o esporte, seja com a maternidade, seja com a questão do ônibus, da saúde, nessas variadas dessas mais variadas pautas, né? Tem essa questão principal, que é o de nos provocar a querer saber sobre a nossa história. Gente, eu acho que me alonguei demais, mas era isso que eu queria falar da questão da estética. Eu tenho um pouquinho, eu não tenho muito para poder falar, porque realmente o domínio é todo da diretora, né, gente? É, mas eu tenho para falar enquanto uma pessoa que lida com produção cinematográfica através do coletivo Casa de Preto, que a Simone acabou de citar, que é um coletivo que busca isso, né? A valorização das pessoas negras e a atuação do negro, né, em todas as instâncias na montagem cinematográfica. Então, a gente, né, atua desde execução de festivais e a elaboração e execução de filmagem mesmo, né? Então, a gente já tem alguns materiais no YouTube. E aí, falando desse lugar, né, com esse olhar de produção, e com a soma de um outro lugar também, que eu sempre faço questão de dizer, eu sou assistente social de formação e de amor também, atuo com uma paixão total, além de ser artista, e busco sempre fazer a soma das duas coisas. Então, eu sou assistente social da educação hoje, atuo no estado em 16 escolas, e aí eu vou falar sobre a importância do olhar nativo, né? Da produção nativa, olhar nativo das pessoas serem da região, porque tem identificação de postura, de fala, de olhar, de, de aconchego, né? Eu acredito que quando a pessoa ela assiste algo que é muito próximo dela, ela sente-se aconchegada. E aí me acontece uma coisa muito interessante. Existe a exposição do filme, eu ainda não vi o filme todo. Então, eu e a Simone, eu estava, gente, com tanta expectativa para a exibição no sábado, quando eu fiquei dodói, nossa, vocês não têm noção como que eu fiquei mal. Porque eu não vi o filme todo ainda. Por quê? Porque houve um período de exibição nas escolas e as pessoas, os alunos me ligavam. Erlen, eu tô te vendo.
Erlen, você tá aqui. Nossa, que doido, eu tenho até imagem. Eles gravavam, falavam assim, não, a Erlen tá no filme. Então, é, me trouxe tantas lacunas importantes de trabalho sobre potenciais, né, do cinema e da arte, quais esses alunos, essas pessoas não acreditam, né, são desacreditadas, não são trabalhadas em relação a isso. E a outra coisa que a Simone acabou de dizer aí é realmente o quanto que é inspirador para os professores que lutam a favor do território, né, que é o território favela. Faz toda uma diferença também. Entender que estamos nesse movimento de valorização do território e que eles não estão trabalhando sozinhos, que eles não estão em vão. Então, é isso, assim, eu não tenho muito para poder complementar, porque eu acho que o louro é todo da direção. Então, eu só tenho aqui a complementar desse lado de cá, mas é isso. Nossa, gente, eu tô cada hora mais curiosa, cada vez mais curiosa para ver. Esse é um projeto grande, assim, né? Eu tô interessadíssima em ver essas imagens que estão no Instagram e no YouTube, é isso, Simone? Quero muito. Esse livro que vai ser lançado, é muito bonito esse projeto, assim, Ele realmente. está no Face, né? Face e Instagram, né? As histórias transcritas, no momento está lá, né? A gente vai disponibilizar em breve, assim, o vídeo. As meninas estão fazendo tiveram que fazer, né? Alguns ajustes, isso é normal. Mas a gente pretende também disponibilizar, né, através da publicação, o próprio link do filme, para que as pessoas possam acessar através dele, sabe? Isso vai ser muito importante. Só um acréscimo rapidinho, viu, Maíra, antes de passar a palavra para você. Estava aqui no meu roteiro para falar no início, mas acabei me esquecendo. Esse filme ele é resultado ele é uma obra coletiva. Eu estou aqui, na verdade, representando um trio de diretores, né? E que é importante comentar o nome deles: Gabriela Matos, né, da produtora Rinca, Davidson Marcos, vulgo Nego D, e uma equipe enorme, assim, né? Além das atrizes maravilhosas do Morro em Cena, oh, gente, eu fico até com orgulho, assim, falar assim, gente, lá na comunidade Camó tem um grupo de teatro formado só por mulheres, assim, eu assisti um espetáculo maravilhoso ano passado, o Xirê, né, Erlen? Tirei. Maravilhoso, teve outros, assim, a performance Muros, Anjos, né? Dentre vários, né, espetáculos, né? Olha, Simone, eu vou te dar a carteirinha de fã número 1. Mas eu gente, eu assisto mesmo. Mas voltando, então é uma obra coletiva, né? Eu estou dividir, né, a direção com Gabi e com o Nego Day. Isso foi muito importante, porque o primeiro longa, eu já participei de curtas no passado, né? E aí esse longa, às vezes a gente quer transformar em. Como que a gente transforma, né, Maíra? Uma longa pesquisa em algo que chegue. O mais importante, para além da produção da obra, é chegar, né? E aí é importante dizer, né, que além desse núcleo jovem, né, os 40 menos, ao qual me incluo, mas eu já estou com 40, então, mas também tem um núcleo 40 a mais, né, que no caso, ainda falando dessa equipe, envolve o seu Afonso, que é um retratista aqui do aglomerado da Serra. Recentemente foi publicado um livro dele, e quanto que ele foi uma figura muito importante, viu, gente? Importante dizer disso, uma figura muito importante nesse contato com as matriarcas, pois ele foi o nosso mestre de cerimônia, assim, né, o nosso guia, nosso condutor, nosso mediador para chegar nessas senhoras. Boa parte delas a gente não conhecia, né? Então, falar o quanto que era diversa etariamente esse grupo. Era isso, assim, queria comentar. Maíra, quero te ouvir, querida. Pois é, eu estava pensando aqui que eu acho tão bonito como as pessoas se disponibilizam para trabalhar num projeto em conjunto, né? Você está falando e eu estou lembrando também que eu recebi a ajuda de muitas pessoas e as pessoas, assim, topando, sabe? Assim, um trabalho árduo, um tempo que foi dedicado, né? Assim, inclusive para funções que essas pessoas desconheciam.
E aí é de fato um trabalho coletivo, né? Parece que é uma fala assim clichê, mas não, assim, o filme não acontece se essas pessoas não se dedicam profundamente naquilo, né? E aí eu estava pensando sobre várias coisas que você falou também, sobre o processo, né? O que eu nas produções que eu já fiz, eu sempre vejo que o processo é a parte mais importante. É isso mesmo. Eu estou lendo aqui, quando a ideia é boa e para o bem, a galera se une. É muito lindo. Mas eu estava pensando que essa questão da estética, isso foi uma coisa que quando eu estava fazendo curso de cinema, chegou um momento que eu falei assim, gente, eu nunca vou conseguir fazer filme, assim, porque se eu estou mirando nessas produções hollywoodianas, eu nunca vou conseguir chegar lá, porque não é a minha realidade. Eu não tenho os equipamentos, eu não tenho o dinheiro, eu não tenho, né, equipe para fazer tudo isso. E aí depois eu fui entendendo, inclusive com esse filme, que a gente vai descobrindo a estética ao longo do processo. Não adianta, pelo menos para mim, não adianta eu decidir lá no início como que serão as coisas, como a imagem será feita, como será feita a edição. Isso não é real, isso não vai acontecer. Né? Eu não vou escrever no papel e vai virar uma realidade. Então eu acho que a estética ela surge quando a gente consegue prestar atenção e deixar que o processo vá contando para a gente o que vai ser feito, né? Quais são as imagens que a gente tem, quem são essas pessoas que a gente está trabalhando, inclusive tem coisas que eu descobri que eu queria falar e que eu queria trazer no filme no meio do processo. Coisas, inclusive, que surgiram na edição, quando já tinham imagens feitas, né, gravadas. E eu falei, nossa, eu não tinha percebido isso. Agora é assim, sabe? Eu não, lógico que a gente, né, mira em alguma coisa, não dá para ser solto demais. Mas eu fico pensando que isso tem a ver com a gente aceitar mesmo a nossa realidade e a partir disso a estética se apresenta e é linda, porque ela é nossa, né? Não adianta a gente mirar uma estética que não tem nada a ver com a gente, vai ser falso, né? Inclusive não vai comunicar isso que vocês estavam dizendo, que as pessoas assistem, elas se identificam e elas falam, olha, eu estou ali, né? Isso foi feito aqui, isso é para eu assistir. Isso foi feito para que eu esteja aqui assistindo e me emocionando, né? E me relacionando. Eu acho que é um pouco isso. E aí, puxando um pouco, aproveitando essa fala de vocês, e aí eu vou inverter um pouco a ordem, agora eu vou jogar para a Maíra, para a gente pensar um pouco. Eu acho que você já deram uma pincelada, assim, já conversou um pouco sobre isso, mas qual que é a importância dessas produções artísticas na documentação da história, assim, né? Tanto a história nesses marcos temporais, né, quanto na história do aglomerado. E aí eu já vou juntando com uma outra pergunta, que a partir disso, né, dessa importância, qual que é a importância dessa documentação? É como que a gente consegue impulsionar essas novas realizadoras, né? Assim, como que esse fazer do cinema, né? Essa importância da documentação, como que a gente consegue junto, assim, impulsionar novas realizadoras, principalmente mulheres no audiovisual, né? E essa nova geração que vem aí já com o celular na mão, como que é isso? Como que a gente fala assim, vai, registra aí o que está acontecendo agora, assim. E aí É. joga para você, Maíra. Isso é muito legal da documentação, porque eu acho que é também uma coisa que acontece sem que a gente tenha muito controle, né? A documentação, ela tá ali, assim, eu não pensei num filme que, vou documentar ou vou falar sobre a pandemia, né? Era a realidade de todos nós ali naquele momento. Então, mas é bonito pensar que, né, eu olho para esse filme, eu vejo que os bailarinos olham para esse filme e tem uma memória ali guardada e que, inclusive, uma memória que eu acho
bonita, porque nós conseguimos produzir dança e cinema mesmo naquele caos, né? Então eu acho que isso é bonito e que essa documentação ela acontece. E pensando sobre, né, como isso é uma pergunta muito boa, porque aí eu vou falar sobre mim. Eu acho muito difícil mesmo. Eu formei em 2022 e eu nunca mais produzi filmes, né? Esse foi o meu último filme. Eu estava saindo da faculdade, aí apareceu essa possibilidade. E a gente fica dependendo, eu pelo menos fico dependendo de muitos editais, de conseguir, né, um tempo, mesmo quando a gente sabe que consegue produzir filmes sem dinheiro, né? Isso a gente sabe que isso é possível. Ah, ela me mandou uma mensagem. Ah, sim, Ela Ah, deve precisar você quer sair. eu vou, gente, porque eu tenho uma consulta agora às 9h30, e aí até que eu troco de roupa e coisa e tal, eu não vou conseguir. Eu acho que eu tô com medo de eu não chegar lá no horário. E é chato demais o hospital. Aí, não tem problema não, né? Eu tô amando a conversa, amando. Maíra, vamos trocar mais. Simone, vamos parar de se sumir. A gente se some, né, menina? Vamos parar de se sumir. E Ju, Amanda, obrigada. Obrigada sempre por tudo, pelo carinho, pela atenção, pela paciência, né? A Amandinha, tadinha, ela sabe. Ela manda mensagem para mim, sabe, se um dia, se Deus quiser, ela responde. E tudo na boa, né? Que ela é super paciente comigo. Então, meninas, obrigada, obrigada mesmo. Desculpa Obrigada, eu não Evelyn. poder ficar mais, mas é isso. Tomara que eu tenha contribuído. Beijo para Contribui você. mais sempre, melhoras, que dê Tá, eu vou dando notícias, viu? a Pode deixar. notícia depois. beijo, melhoras. Erlen, obrigada, viu, pelas contribuições, pela fala, viu? Obrigada mesmo. Imagina, A amada. gente, a gente tá desencontrado porque a gente faz 1 milhão de coisas. Você faz um milhão Fazemos, de né, amada? coisas. Pra falar Mulher nada. preta, né? Mulher preta, você já viu, empola um trem Não, no outro. Mulher preta multitarefa, guerreira, é gente. aquilo, né? Então tá, meus anjos, beijos. Beijo. Boa conversa. Papai do céu cuide de você. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. tchau. Ah, que pena, mas ela tem que se cuidar mesmo, né? Porque não tá fácil. Mas, gente, isso. Diga, Júlia. Não, é falar que a gente pode ir continuando. Ah, tá. A gente traz a Ellen para conversa aqui nas lembranças. Sim. E aí eu estava dizendo que eu fico sempre pensando como que a gente pode se ajudar a produzir cada vez mais, gente. A verdade é que eu acho assim, que é muito difícil, né? Acaba que, por exemplo, o meu trabalho principal é como bailarina, porque é como eu consigo me manter, é como eu consigo, né, ter um salário para pagar minhas contas. Isso toma um tempo. Então, muitas vezes eu não consigo me dedicar a escrever um projeto, né? Eu muitas vezes entro em projetos de amigos, mas, para ser bem sincera, ultimamente eu tenho encontrado uma certa dificuldade de produzir cinema nesses últimos anos, né? Nesses últimos 3 anos, principalmente. Com certeza. Acho que essa é a provocação, né? E aí, só complementando, a gente estava conversando um pouco antes, né, sobre o CCP, e aí a Erlen contando que ela deu uma oficina no CCP sobre atuação. E aí, né, essas oficinas a gente nunca sabe quem vai chegar, que público, como. E aí ela contando que depois da oficina várias pessoas foram para o caminho artístico, né? Seja atriz, seja no teatro, seja no cinema. E aí, só pensando assim, né? Como que esses espaços, né? Essas produções, pelo menos incentivam, né? O caminho acho que continua desafiador aí para todo mundo, mas vão pensando aí, Simone, com você.
Não, tá sendo ótimo ouvir a Maíra, assim, porque algumas coisas que ela traz, assim, na fala dela, super compartilho, assim, sabe? Quando ela fala dessa questão da dificuldade quanto ao acesso a editais, né? Recurso para a gente poder produzir, né? Acaba que isso é realidade, né? Eu trabalhei durante muitos anos com Cineclube, assim. Trabalhei quase 10 anos com Cineclube. A gente tinha um projeto chamado Cine de Rolê. E aí a gente exibiu produções de vários realizadores que a gente viu surgir na cena audiovisual belo-horizontina e da Grande BH. E aí a gente exibia os filmes desses cineastas, né, em sua maioria negros, das periferias, é, e também, né, da região metropolitana de BH, né, para a juventude do Projovem. E nos diferentes relatos assim que a gente ouvia, né, desses cineastas, era exatamente a questão do acesso a recursos, né, para produzir suas obras assim. E a gente foi vendo, né, o quanto isso é um dificultador, né? Muita gente que tinha projetos, às vezes levou, sei lá, 5 anos para tirar aquela ideia do papel e em algum momento poder transformar em obra, né? Sair daqui da cachola e chegar no público, assim, né? Porque há uma grande distância, né, entre aquilo que você imagina, você quer, você deseja e aquilo virar uma produção para poder posteriormente circular, assim, né? Mas isso é um fato, assim, né? A questão do acesso a recursos. Maíra, a gente vai sentar aí, eu adoro escrever projeto, vamos sentar e escrever uns projetos aí juntas. Ótimo, Que a claro. parte, o projeto Matriarcas eu que escrevi, né? Claro que a gente fez uma pesquisa, né? Todo envolveu a equipe e tal, mas a parte de escrever o projeto, fazer toda aquela documentação envolvendo o projeto, submeter ele para o edital, todo esse esforço todo esse gesto enquanto produtora, enquanto gestora, eu fiquei a cargo disso, assim. Mas voltando para a pergunta que Júlia faz em relação a que é a importância, né, de se documentar, né, essas histórias, a gente percebe no caso do aglomerado da Serra a dimensão da lacuna, a dimensão da ausência, né, como eu disse no início, de a gente buscar as fontes oficiais e não encontrar informações sobre o aglomerado, né? Então, para isso, lançar mão de outras formas de acionar essas narrativas, né? E no nosso caso, a gente usou da pesquisa inicialmente, né? Ou seja, entrevista, né? Rodas de conversa, enfim, a gente utilizou várias metodologias para, de alguma forma, para além de escutar as histórias, provocar um movimento mesmo na comunidade da necessidade de se ouvir essas histórias, né? De os mais velhos, né? É, procurar, né? Dentro da comunidade, e fora dela, onde que estão essas informações, buscar imagens de arquivo. Então, teve esse momento anterior, né? Para além disso, depois teve a produção, as gravações em si, né? E depois esse momento que a gente está agora, que é de circulação, e que inclusive o CPC ele contribui muito, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Mas ainda falando do papel da documentação, a importância, para além da obra em si, eu até já comentei um pouquinho sobre isso, é de provocar as pessoas a quererem saber sua história, né? Então, para além de existir hoje uma página, né, que, sei lá, para além de nós mesmos aqui, nós quatro aqui participando dessa gravação, né? As pessoas podem ir lá na página e saber um pouquinho mais sobre Dona Sebastiana, saber de Dona Maria de Fátima, Dona Eva, enfim, né? E para além disso, é só, ó, isso aqui pode ser um ponto de partida para que eu mesma possa desenvolver um projeto, né? Eu, qualquer outra pessoa que acessar lá a página, para ela mesma, né, desenvolver um projeto semelhante ou completamente diferente, mas que tenha isso como mote, né? O próprio filme, ele cumpre essa função, né? A gente tem, e aí eu vou dar um exemplo, do filme como ele começou, quando ele começou a circular, dos vários trabalhos que foram provocados, sobretudo nas escolas, né? No ano passado eu participei de uma mostra realizada pela Levindo Coelho, com a escola municipal que tem aqui dentro do aglomerado da Serra, em que a proposta foi ao longo do ano todinho, gente, ao longo do ano todo, a escola toda, incentivando os estudantes a buscarem, né, através do contato com seus mais velhos, né, pais, avós, enfim, né,
os mais velhos, né, os responsáveis, histórias envolvendo a trajetória, né, daquele estudante, né, como que essas famílias foram morar na comunidade, como as vilas se formaram. E a gente sabe, assim, conversando com a coordenação pedagógica, com a direção, mesmo com os próprios professores, foi muito em função do movimento que atravessou o filme, né? Eles disseram disso, né? A culminância, inclusive, foi com essa mostra que teve em novembro, eu participei, a gente exibiu o filme, e para além, né, da exibição do filme, teve esse momento de palestras, né? Inclusive as integrantes, as atrizes do Morro em Cena também participaram, contando um pouco sobre a experiência delas de existência, né, de criarem, né, e manterem um grupo teatral feminino, negro, dentro da comunidade. E várias outras experiências, além do filme, além do Morro em Cena, além de outras iniciativas como Roots Ativa, Seu Vizinho, dentre vários outros, foram de alguma forma trazer suas histórias como forma de estimular tanto estudantes quanto professores, quanto essa investigação permanente. Então, é disso que eu estou falando. Para além do filme em si, de a existência do filme, ou seja, ter uma obra, ele ser ponto de partida, ele ser disparador, né, para que outras pessoas também possam criar seus próprios projetos em torno dessa dimensão da memória, dessa memória coletiva, né, dessa memória favelada enquanto patrimônio, né? E aí agora falando da importância do projeto, né, do CPC, né, do Circuito Periférico de Cinema, é exatamente, igual a gente está vivenciando aqui, essa dimensão do intercâmbio, do contato, né, do encontro, e também ele, por si só, ele serve como um registro, né? Ele serve como uma documentação do que essas cineastas e cineastas têm refletido na produção da sua obra, né? Então, de alguma forma, registrar, né? Para que outras pessoas no futuro, né, possam ter acesso a um pouco daquele processo, possam ter acesso a um pouco daquele processo que envolveu a produção daquela obra, seja em relação aos motes criativos, né, às soluções estéticas e também os desafios, né, tal como a Maíra falou, essa dificuldade aí envolvendo acesso a recurso, enfim, né? Então, eu acho que para além disso, né, para além disso tudo que eu falei, no caso das exibições, das sessões comentadas que acontecem nos territórios, desse contato das obras com o público, sobretudo com aquele público onde que esses filmes ou foram gravados, ou mesmo com públicos que historicamente não teriam contato com esse tipo de produção, sabe? Então, acho que uma das importâncias que é importante ressaltar é dessa também, né? É isso. Sim, eu estou pensando que Simone também respondeu a pergunta com uma ação, né? De dizer, Maíra, vamos escrever um projeto junto. Então, eu acho que isso é uma resposta também, né? Que é se juntar, se unir. Que a gente, né? Mesmo que a gente esteja se conhecendo agora, uma pode dar a mão para a outra e, enfim, isso pensando numa escala maior, né? Se todo mundo começar a se unir, por exemplo, Simone tem. Eu sou muito ruim de escrever, por exemplo, edital, sou péssima. Eu tenho um amigo que a gente já produziu uns filmes juntos e tal, e a gente falava, Michel, que ele chama. Michel, a gente é terrível, porque a gente é bom de escrever um roteiro, né, de ir lá para gravar as imagens e tal. Mas na hora de botar num papel, escrever um edital, a gente é péssimo. Então, eu acho que é isso, juntar as habilidades das pessoas e aí fazendo junto, né? Acho que é isso. Com certeza. Fazer esse contato, né? Já puxando a nossa sardinha. Gente, a gente vai encaminhando para o final. E aí deixa a palavra aberta para vocês, se vocês quiserem pontuar mais alguma coisa, é, falar um pouco das expectativas aí para o futuro, novas produções e de possibilitar encontros mesmo. Acho que essa é a maior riqueza, tanto né, principalmente do CCP, mas acho que desse seminário é isso, né? Encontrar, possibilitar encontros, né? Já que são filmes que falam tanto sobre o encontro, acho que
que é isso, assim, conversar sobre as obras, né, o que que elas dialogam e como que a gente pode, a partir daí, fazer novas construções e propostas, né, para o futuro. E aí deixa a palavra aberta para vocês. Eu queria agradecer, assim, achei assim, maravilhoso esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Quando o Fronteira foi lançado e as pessoas, né, eu comecei também a pedir, né, fazer a circulação. E aí eu conversei com uma distribuidora, a gente, né, falando, ela falou, e aí, Maia, o que você quer com esse filme? Você quer pensar em premiações? Você quer, né, você quer colocar em festivais maiores? Aí eu falei, olha, eu acho que o mais importante para mim é que esse filme seja visto. Para mim, se ele for, quanto mais vezes ele for exibido, quanto mais pessoas assistam e tenham acesso a esse filme, para mim é isso que importa. Então, eu agradeço muito por estar aqui, por poder conversar. É sempre muito bom conversar sobre o que a gente faz, né? Acho que dá um calor no coração, assim, de relembrar e dá um gás também para que a gente continue produzindo, pensando em produzir. É isso, agradeço muito. Um prazer enorme conhecer vocês. E quero assistir o Matriarcas. E eu, Fronteira, quero assistir, gente. Tô louca pra assistir Fronteira. Vou fazer coro a Maíra, agradecer mesmo, né? Que bom que tenham iniciativas como o CPC, sabe? Que de alguma forma provoca essa circulação. Foram várias exibições que aconteceram desde o ano passado, né, Maíra? Então, quantas obras chegaram aí nas pessoas, né, através dessas exibições, dessas sessões comentadas, né? A nossa na sexta-feira, esse seminário para encerrar esse percurso aí com o projeto. Então, que bom, né, que existam iniciativas como essa para, de alguma forma, contribuir para a formação de público, sabe? E respondendo uma pergunta que a Júlia tinha feito, né, a importância, qual o papel, né, projetos como esse, eu acho que um dos principais, né, além, claro, dos filmes, né, circular é muito importante essa distribuição dos filmes, né? A gente não faz um filme para ele ficar guardado na gaveta, né, Maíra? Eu tô com vergonha de mostrar. É claro que a gente sabe que os filmes às vezes têm algumas questões, mas, nossa, essa parte aqui eu não mostraria. Eu até falei isso com as meninas, assim, isso aqui foram vários cortes até chegar à versão final, para vocês terem ideia, assim, sabe? Vários cortes, né? Mesmo depois, ele na versão final, ainda assim, a gente faria algumas modificações, mas para além disso, para além das edições, todas, né, das montagens, todas, várias versões de montagem, o principal é que a gente tenha uma versão que possa chegar nas pessoas, né? E aí, partindo disso, assim, do contato da obra com as pessoas, né, com o público, com a audiência, é o quanto que dessa experiência, desse contato, pode, pode inspirar daqui a um tempo ter outras realizadoras, ter outros realizadores. Eu, como disse a vocês, a minha experiência com o audiovisual inicialmente foi com o Cineclube. Trabalhei quase 10 anos com o Cineclube, então foi muitos anos de apreciação. Isso para mim foi uma escola, eu não fiz cinema, ao contrário de uma das diretoras do filme e também de boa parte das pessoas, né, que compuseram a equipe do projeto, assim. E aí uma escola para mim, para que eu pudesse desenvolver, né, pudesse é, sensibilizar esse meu olhar em torno do audiovisual foi exatamente assistir muito filme de realizadoras e realizadores, em sua maioria periféricos, e o quanto que assistir essas obras de alguma forma foi qualificando assim o meu olhar, foi qualificando até para que refletisse assim que tipo de obra a gente gostaria de produzir coletivamente, assim, né? Então, para além, claro, eu sei que existem faculdades de cinema, mas uma ótima escola para contribuir é assistir filme. E nesse sentido, eu acredito que o projeto contribui muito, né?
diferentes jovens que assistiram, adultos, crianças, que assistiram em seus territórios onde que o CPC ele circulou, né? É exatamente isso, de ativar, de inspirar para que daqui a um tempo, né, uma outra geração possa estar aí produzindo, né? É isso, esse circuito, né, de produções audiovisuais periféricas se retroalimentando. É isso, gente. Que maravilha, né? Que dimensão do encontro maravilhosa aí. Com certeza. Muito obrigada, agradeço demais a participação de vocês, agradeço a disponibilidade dos filmes também, para que eles fossem exibidos e que a gente pudesse ter essa conversa, assim, incrível. Agradeço demais, desejo melhoras para todas e lembrando que esse seminário vai estar no YouTube, então agradecer quem está assistindo aí no YouTube, procurem o Matriarcas, procurem o Fronteira, procurem a Maíra, a Simone, a Erlen, o Morro em Cena, né, que a gente tem uma riqueza nessa cidade infinita, né, e é isso que muitas vezes a gente tem que divulgar, acessar, procurar mais, entrar em contato, né? Pedir ajuda, dar as mãos e fazer a coisa acontecer juntas, né? Acho que esse é o grande segredo, né? Se juntar para fazer acontecer. Acho que essa é a principal força motriz assim do CCP, que é esse possibilitar encontros, né? Então, trazer público para os filmes, levar para as oficinas, né? Provocar essas novas gerações das diversas formas, seja na atuação, seja no áudio, né? O CCP fez várias provocações, assim, no público e em diversos pontos da cidade, que acho que esse é o principal, né? Esse deslocamento, essa descentralização da formação e das exibições. Então, muito obrigada. Obrigada, Maíra. Obrigada, Simone. Obrigada, Ellen, que estava aqui com a gente. Obrigada, Amanda, ao Helder, que fez a abertura. E desejo para vocês uma boa noite. E que a gente se Júlia, encontre, pode finalizar com a frase? por favor. O seu Afonso, né, retratista aqui do Morro, ele sempre fala assim, ele falava isso para a gente direto durante o tempo, né, que a gente trabalhou junto com matriarcas. Ele fala assim, as pessoas boas precisam se encontrar mais. A gente precisa se encontrar mais, gente. Então, ó, beijo, em breve a gente se encontra. Assim seja.